Olá, eu sou o professor Pedro Lenza e dentro dessa nossa proposta de grandes temas e discussões, hoje eu gostaria de tratar sobre o mensalão e o denominado vício de decoro parlamentar. Para isso, eu preciso lembrar, de acordo com a doutrina, quais são as espécies de inconstitucionalidade. E diz a doutrina que podemos encontrar a chamada inconstitucionalidade por ação ou a denominada inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, diante do silêncio legislativo, que vai ensejar a denominada síndrome de inefetividade da norma constitucional, existem dois remédios para combater esta, aspas, doença que nós vamos identificar a partir de 88 na ADO e no mandado de injunção. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Pois bem, por outro lado, quando a lei ela é editada, a lei pode nascer viciada. E este vício pode ser, e ali a doutrina sempre falou, um vício formal ou um vício material. O vício formal está relacionado ao procedimento de formação do ato normativo. E, por sua vez, o vício material é um vício de conteúdo e, por isso, também denominado de vício doutrinário. Por exemplo, uma lei que viola o princípio da isonomia. Assim, diz a doutrina que a inconstitucionalidade formal, chamado vício formal, gera uma denominada inconstitucionalidade nomodinâmica. E, por sua vez, o chamado vício material caracteriza uma inconstitucionalidade nomoestática. É o próprio conceito, o vício formal, o vício de dinamismo, de movimento, de procedimento, e o vício material, o vício de conteúdo, o vício doutrinário. Até aí é o que sempre se falou. Dava eu um curso em Brasília, falava sobre esses assuntos e os alunos no intervalo vieram me perguntar. Esses alunos, alguns deles eram assessores do PGR, da época, ano de 2005, que foi quando estourou o mensalão, quando Roberto Jefferson denunciou esse esquema terrível de corrupção. E aí me perguntaram, professor, mas como é que vamos caracterizar? Existem mais de 50 representações da sociedade para que entremos com uma ADIM para atacar a reforma da Previdência, a emenda 41, com base nesta tese de compra de votos. Que tipo de vício é esse? E aí não conseguia enquadrá-lo nem como vício de forma, nem como vício de matéria. E no cafezinho ali, na discussão, surgiu a ideia de chamarmos isso de vício de decoro parlamentar, com base no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição, que tem a seguinte redação, vamos ler: é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Ou seja, receber dinheiro para votar num certo sentido caracteriza sem dúvida como um vício de decoro parlamentar. E aí lançamos a ideia em 2005. Recebemos críticas, não vou dizer recebemos até hoje críticas, mas temos que reconhecer que desde 2008, quando aqueles que prestam concurso público vão lembrar que o CESP e o UNB já perguntou o tal vício de decoro parlamentar desde 2008, numa prova de analista do STF com mais de 100 mil candidatos. E o grande ponto foi agora, em 2012, no ano passado, porque quando se julgou a ação penal 470 e se reconheceu esse esquema de compra de votos de modo explícito, foi reconhecido e declarado na ação penal 470, assim apelidada de mensalão, foram ajuizadas 3 ADIs.
todas elas com base no vício de decoro parlamentar, inclusive citando a nossa tese aí lançada em 2005 do denominado vício de decoro parlamentar. São elas, anotem por favor, a ADI 4887, ajuizada pela ADEPOL, Associação de Delegados de Polícia do Brasil, ADI 4888, ajuizada pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Veja, os servidores públicos mobilizados contra a reforma da Previdência. E a ADI 4889, ajuizada pelo PSOL, partido político. Todas elas têm aí o objetivo de atacar a reforma da Previdência. A emenda 41 e a emenda 47, que trouxeram inegáveis retrocessos para os servidores. E, portanto, o tema está lançado, está nas mãos do Supremo para resolver. A ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, ela determinou que o pedido de liminar fosse processado na forma do artigo 12 da Lei 9868 de 99, ou seja, fosse julgado já como definitivo. Isso é um grande tema para ser discutido. Lembro que alguns juízes já estão concedendo ordem em mandado de segurança para que o impetrante servidor público possa se aposentar sem considerar os retrocessos trazidos pela emenda 41, emenda 47. E, portanto, com base na tese do vício de decoro parlamentar. São decisões de primeira instância que já estão sendo proferidas. Meus amigos, vamos ver a grande questão que se coloca. Como deve ser essa solução a ser dada pela Corte? Eu vou trazer mais uma informação importante nesse contexto, que é o parecer da Procuradoria-Geral da República, da PGR, nesse assunto. A PGR elabora um parecer com 19 laudas, estamos com ele em mãos aqui, e diz o seguinte: não há dúvida, portanto, de que o vício na formação da vontade no procedimento legislativo viola diretamente os princípios democráticos e do devido processo legislativo e implica necessariamente a inconstitucionalidade do ato normativo produzido. Esse é a grande virtude deste parecer da PGR, parecer este assinado com a data de 30 de abril de 2013 e que reconhece o vício de decoro parlamentar, denominado aqui de vício na formação da vontade no procedimento legislativo. Só que prossegue o parecer, dizendo que, na verdade, na ação penal 470, foram condenados 7 parlamentares em razão da sua participação no esquema de compra e venda de votos e apoio político, que ficou conhecido como mensalão. Continua o parecer. Não se pode presumir, sem que tenha havido a respectiva condenação judicial, que outros parlamentares foram beneficiados pelo esquema e, em troca, venderam os seus votos para aprovação das emendas 41 e 47. E dessa forma, mesmo que desconsiderados esses 7 votos, no caso comprovados de venda para votar naquele sentido, esta desconsideração não vai abalar ou superar o quórum qualificado exigido pela Constituição. Então, portanto, não houve, segundo a PGR, impacto em relação a essas votações e conclui o parecer pela improcedência das ações. Meus amigos, o grande tema está lançado. O que me parece ser uma grande virtude deste parecer da PGR é o reconhecimento do vício de decoro parlamentar. Ou seja, daqui para frente está definido pela Procuradoria que, comprovado o recebimento de propina para votar no certo sentido, isso nulifica o ato normativo, a vontade nulificada nulifica, por consequência, o ato normativo. O grande ponto é a prova que se faz. E no mensalão eu ouso discordar desta tese lançada pela PGR, porque na ação penal 470 existe declarado reconhecimento de envolvimento de partido político e compra de votos de líderes partidários para, em certo sentido, por consequência, determinar ou conduzir uma certa votação. A situação não é tão simples e a Suprema Corte vai ter
que resolver. O que fica disso tudo é, pelo menos, essa esperança de que o Estado está reconhecendo esta situação e que, portanto, a comprovação de eventual compra de votos no futuro vai ensejar, sem dúvida, a nulidade do ato normativo parlamentar. E eu abro essa discussão. Os servidores públicos, o homem público, o parlamentar, deve ser conduzido por atos de moralidade e não conduzidos por outros atos obscuros aí decorrentes de, não vou dizer dinheiro não contabilizado como se quis falar, mas de propina, de compra, de dinheiro para comprar uma conduta, para comprar um modo de votação. Veja que para o parlamentar, o impacto é no ato normativo. O servidor público, por sua vez, ele, em razão desses comportamentos, isso gera outras consequências. Por isso que mesmo as ações de improbidade administrativa têm, sem dúvida agora, uma base teórica para se lançar e chamá-la aqui, por que não, de vício de decoro parlamentar a ensejar a improbidade, ou vício de decoro a ensejar a improbidade. Meus amigos, tenho esperança que o Estado está mudando, tenho esperança que esses ensinamentos que deixamos aí para os nossos alunos, os nossos filhos, de moralidade, de ética, isso tem que ser realmente mudado ou observado. Não se pode admitir que um servidor público, que um representante do povo seja movido por outros interesses. Eu deixo aqui então esse espaço para a nossa reflexão, agradecendo a atenção dos meus amigos do Brasil. Forte abraço e até o próximo encontro. Valeu!